Fala pessoal, como é que vocês estão? Galera, eu resolvi gravar esse vídeo. Hoje está tendo vários padrões que estão sendo muito respeitados, tá? Padrões que eu venho comentando muito de topos e fundos isolados. Na verdade, esses são padrões que são assim 95% das vezes respeitados, tá? Mas hoje tá muito claro, muito fácil de enxergar, de encontrar essas movimentações típicas no mercado. Vamos lá, olhem aqui, uma zona típica de consolidação, tá? Muito fácil enxergar aqui que a gente está dentro de uma consolidação. Um toque, dois toques, três toques. Aqui era um ponto de operação de venda tranquilo. Por quê? Porque é um pico de vela, é um topo isolado, tá? A gente já teve essas duas confirmações aqui que seriam confirmações para mostrar que a gente está realmente diante de uma lateralização. E terceiro toque, sendo respeitado, operação tranquila, poderia ser pega para 1 minuto, para 5 minutos, que seria respeitada em ambos os casos. A gente está aqui em 1 minuto, se a gente jogar aqui para 5, ó, a plataforma está um pouco lenta. Observem o seguinte, toca aqui em cima nessa região de resistência, mesmo que às vezes com a sombra, tá? Faz sombra lá e encerra o candle abaixo. Então, primeiro toque, segundo toque, aqui poderia ter sido uma operação, tá? Para 5 minutos e para 1 minuto também, como eu já mostrei, beleza? Então, esse é um cenário muito bacana, pessoal. Eu canso de falar isso. Vamos procurar topo e fundo isolado. Por quê? Porque suporte e resistência são zonas de reversão do preço que acontecem com mais ímpeto em zonas isoladas, tá? Vamos analisar o fundo aqui. O que a gente tem no fundo também? Zonas isoladas, tá? Zonas isoladas. Então a gente poderia ter tido operações tanto na compra como operações na venda, tá? Esse é um dos cenários. Olhem aqui, GBP-JPY. Olha que bacana aquele cenário que eu acabei de falar, topos e fundos isolados. O que a gente está tendo aqui? Olha quantas oportunidades que o mercado deu hoje, galera. O que a gente teve aqui? O início de uma consolidação. Aqui, ponto de operação. Aqui, ponto de operação. Tanto para 1 minuto, para 5 minutos, tá? Aqui, outro ponto de operação. Olha a distância entre um toque e outro. O que isso me prova? Isso me prova que essa região ainda é uma região onde a reversão está forte, tá? A reversão ainda está com peso, ou seja, a força compradora lá no Forex ainda está dominante em relação à força vendedora, por conta dessa distância entre um toque e outro, tá? Se a gente for analisar, a lateralização terminou aqui, ó, com rompimento, rompeu, veio fazer um pullback aqui próximo, até rompeu um pouco adentro da lateralização, mas depois ele continuou, tá? Continuou trabalhando. E ele vem para tocar aqui, ameaçou tocar, mas voltou. A gente analisar, foi próximo a esse fundo que ele tinha feito aqui no pullback, ou seja, ele ameaçou fazer aqui um fundo duplo, não rompeu, tá? A região de suporte era aqui embaixo, ponto de operação, continuou em uma tendência de alta. Continuou em uma tendência de alta. O que ele deixa aqui, ó? Um outro topo, tá? Dois topos subsequentes. A gente tem esse formato aqui no mercado. Depois ele abre uma lateralização, tá? Mesmo que uma lateralização curta. E rompe para baixo. Quando ele rompe, qual é o ponto que ele tende a segurar? No suporte, já que é um suporte de muita força de reversão, tá? Depois ele rompeu, mas vamos dar um zoom aqui. A gente vai ver o seguinte, ó. Vamos tirar aqui. Olha aqui. A primeira vela, tá? Que ele vem para tocar, a próxima foi verde, ou seja, primeiro ele respeitou, depois ele rompeu, tá? Nesse caso aqui, eu pegaria a operação para 1 minuto? Não, por conta do tamanho da vela, tá? Mas se a gente for em M5, a gente vai ver que essa operação seria possível, ainda na compra, tá? Por quê? Porque em M5 teria um tempo maior para a vela fazer a reversão e foi exatamente o que ocorreu, tá? Se a gente analisar, olha aqui. Olha que bacana, tá? Poderia ser um ponto de reversão aqui. E o que a gente estava comentando agora, né? Esse aqui é onde o preço está atualmente, tá? O que a gente estava comentando agora, que poderia ser o ponto de operação, seria esse aqui, ó.
Olha o tamanho da vela. Lá em 1 minuto não dava operação. Por quê? Porque a vela era muito curta. Mas em M5, com um pico de vela desse, numa região de suporte, perfeitamente seria respeitado como foi. Tá? Então, mais um ponto de operação. Mais um ponto de operação. Depois, o que o mercado fez? Ele veio na outra vela. Veio em outra vela vermelha e rompeu a região. Eu pegaria uma segunda operação aqui? Nessa vela aqui? Jamais. Por quê? Porque toques muito próximos está me indicando um possível rompimento. E foi o que o mercado fez. Ele rompe, ele retorna em um pequeno pullback e ele segue a favor de uma macro tendência. Qual que é a próxima região que ele tende a segurar? Numa próxima região de suporte, tá? E foi essa região que ele segurou. Vamos tirar a sombra aqui, tirar essas setas. O que a gente tem aqui? Um pico de vela numa segunda região de suporte. E qual que é essa distância dessa região de suporte? Gigantesca, tá? Então, o que isso está me provando? Que também essa região é uma região de muita força de reversão, tá? Olhem aqui. Olha o tempo que, depois de tocar aqui, ele demorou para vir tocar novamente, tá? Caminhou tudo isso para depois vir tocar novamente. Ou seja, essa é uma região onde a força compradora ainda é forte e tende a fazer com que o preço volte da queda que ele vinha, tá? Então, mais um padrão sendo respeitado hoje. Vamos analisar um outro gráfico aqui, áudio SD. O que a gente está tendo aqui? Uma perfeita tendência de baixa, tá, pessoal? Perfeita tendência de baixa. Quem me acompanha mais tempo aí sabe que eu uso muito essa média EMA de 100 períodos. E o que a gente está vendo o preço fazer aqui? Trabalhar junto com a linha de tendência de baixa, tá? A média junto com a linha de tendência de baixa. Isso é um cenário muito bacana para a gente efetuar operações. E se a gente for analisar, a gente vai ter diversas regiões de resistência, tá? Que correspondem também com a média LTB e regiões de resistência, tá? Então, também um padrão muito bacana que pode dar para a gente muitas boas operações. Muitas boas operações. Vamos lá, GBP-JPY. O que a gente está tendo aqui? Mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa do GBP. Eu já mostrei GBP-JPY. Vamos lá. Áudio SD, já mostrei. Pelo GBP, praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Trabalhando junto com as médias, a favor de uma tendência muito bem definida. Euro GBP também. Olhem isso aqui, pessoal. Olhem isso aqui. As médias funcionando praticamente como um suporte, tá? Como um suporte. É sempre respeitado? Não, não é. Mas não é sempre que a gente entra. A gente sempre busca as médias junto com regiões de suporte e resistência. São as melhores, tá? As entradas mais certeiras que a gente pode ter no mercado. E hoje esse padrão está sendo respeitado. Olhem aqui, um exemplo aqui. Ó. Traçar uma linha aqui. Olhem aqui. Uma zona de resistência, tá? Um topo aqui. Funcionou como uma zona de resistência. Depois o preço, o que ele vem fazer? Ele rompe, lateraliza em cima dessa zona e abre quedas novamente. Então aqui, ó, caso o preço tivesse tocado nessa região, a gente poderia ter uma operação de venda no pullback, tá? Eu pegaria aqui? Não pegaria, porque faltou essa distância aqui para ele tocar lá naquela região que seria a região das nossas operações, tá? Então, nesse caso aqui não deu operação, mas caso a vela viesse para tocar, seria um cenário bacana da gente fazer as entradas. Então, assim, pessoal, mais uma vez, price action é muito bacana, o mercado respeita muito, tá? E cabe a gente respeitar o nosso gerenciamento. Por quê? Porque o mercado pode não respeitar um dia, dois, pode, mas a grande maioria dos dias ele vai respeitar as estratégias de price action, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, quantos wins a gente teve só nessas operações que eu mostrei aqui agora? Quantos? Inúmeros, no mínimo 5, 6, tá? Aplicando essas regras, né, essas dicas que eu passei para vocês aqui no vídeo de hoje. Beleza? É isso, pessoal, e até mais.